O Dunga, novo técnico da seleção brasileira, conversou com o Tadeu Schmidt e com a Renata Vasconcelos no Fantástico. E agora você vai ver um pouco desse bate-papo, inclusive com alguns trechos inéditos. Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84 anos de Copa do Mundo. Você diria que o futebol brasileiro está em seu pior momento da história? Não, não seria tão crítico assim. Porque nós temos jogadores na Europa, temos qualidade. Nós temos que apagar esse resultado com a Alemanha, que foi uma coisa atípica. Não vai acontecer. O que você descartaria, que você não repetiria, por exemplo, que foi feito agora na Copa do Brasil? Vai ser uma polêmica, né? Eu acho que em um certo momento a seleção brasileira tem que ter uma privacidade, né? Não é para esconder o jogo, não é para esconder uma jogada, mas também é. Mas principalmente para o jogador ter o foco naquilo que ele está fazendo. Nós temos que ter o foco na seleção, nós temos que ter o foco no jogo. Então você diria, durante a Copa, se você tivesse lá, Daniel Alves, Neymar, não pinta o cabelo agora não, deixa do jeito que está. Depois você pensa em pintar o cabelo, você diria isso? Ah, sem dúvida, né? Acho que tem que ser concreto, tem que... ou antes ou depois. Porque tudo que você faz, isso é importante, tudo que você faz naquele período que está na seleção brasileira cria uma repercussão enorme. E como técnico, te incomodaria? Acho que todos nós, até eles deve ter incomodado eles verem a imagem após o jogo. Porque às vezes você tem que esconder a sua emoção. Você tem que se proteger das suas emoções para não ser atacado. Tu tem que criar uma barreira. Essa exposição acho que deve ter atrapalhado um pouquinho, né? Em 2010 você passava a imagem de que se alguém estivesse falando mal da seleção, falando mal de você, não era patriota. Isso mudou? Mudou porque... Mas era isso mesmo, você passava essa imagem, não passava? Não é questão que eu não era patriota. Porque eu pensei que todo mundo trabalhasse em função da seleção brasileira. E cada um tem seus interesses. Para ajudar, você disse? É, e cada um tem seus interesses, é normal. Então, eu estou preocupado em ganhar, tu está preocupado em ter ibope, o outro está preocupado em vender camisa, o outro está preocupado em... E é normal, é da profissão de cada um. A gente está preocupado em dar notícia. Dar notícia também, mas é a tua função. Tem que dar notícia com qualidade, com previsão. Para que tenha alguém que esteja do outro lado nos assistindo. E mostrando os dois lados, mesmo às vezes os que discordam também. Exato. Então, e eventualmente criticando o seu trabalho, como é normal. É normal, então acho que isso... Mudou para você isso? Mudou, eu acho que eu tenho que fazer o meu trabalho e cada um tranquilo, cada um faz o seu trabalho e você saber que nem tudo está a favor, nem tudo está contra, né? Mas principalmente que a maioria está a favor. Renovação do time. O time já é bastante renovado, bastante novo, né? É uma estabilidade que tem que se criar entre jogadores mais jovens e jogadores de uma certa experiência, porque quando as coisas não andarem bem, esses jogadores mais experientes vão ter de suporte para essa juventude. O Neymar disse numa entrevista pra gente, no Fantástico, que muitas vezes os jogadores aprendem errado nas categorias de base. Você concorda? De um certo ponto de vista, sim. Um menino com 14, 15 anos, ele tem que saber pouco da parte tática, 3-5-1, 4-4-2, 4-5-1, ele tem que aprender a driblar. Nós temos que dar subsídios para o menino de 14 anos, dele gostar de futebol, dele gostar de estar dentro do campo. Eu me lembro, na minha época, eu tinha treinadores que ficavam comigo da 1 às 6 da tarde. Então nós temos muito catedrático agora, sabe? Principalmente na categoria de base. Não, o treinamento tem que ser 20 minutos para isso, 30 para isso, 40 para aquilo. Não. Se o menino está lá dentro do campo, se diverte, joga bola, controle, brinca, não tem um tempo, né, específico. Então a gente tem que esquecer um pouquinho essa questão de treinamento propriamente, porque um menino de 14, 15 anos, ele joga de manhã, de tarde, de noite sem nenhum problema. O que a gente pode falar pro torcedor, que nós vamos montar uma seleção altamente competitiva, né, comprometida com a seleção brasileira, que cada expoente que estiver dentro da seleção brasileira não vai ter um nome, vai ter a camisa da seleção brasileira e nós temos que recuperar o nosso prestígio, principalmente dentro do Brasil e logicamente na Europa, demonstrar a todos que esse jogo foi um equívoco, que o Brasil continua sendo um dos países de melhor futebol do mundo.